Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Orçamento secreto, STF, condena deputados federais pelo Maranhão, Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, por esquemas com emendas parlamentares. No cargo, o coronel Augusto Andrade é nomeada secretária de Segurança Pública do Maranhão. CLA, vazamento de gás de motor causou queda de foguete lançado em Alcântara. 10 anos, TV UFMA abre mostra fotográfica interativa nesta quarta-feira. Tem esporte, CEDEL promove primeiro encontro de escolinhas Série A. IAP anuncia Ian Mafra e Carlos Brito para a Série D. Balsas encara o Jaraguá na primeira rodada da Copa LNF. Tem comentário musical com Gilberto Mineiro, que apresenta a peculiaridade do quarteto 4-0. Tem Rádio Opinião, com entrevista sobre o Startup Day. A gente vai conversar com o gerente de inovação e tecnologia do Sebrae Maranhão, César Guimarães. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta quarta-feira, Mayra, portanto, dia 18 de março de 2026. Hoje, Mayra, é o Dia Nacional da Imigração Judaica. É Dia Nacional do Demolei, organização fraternal juvenil internacional fundada em 1919 nos Estados Unidos, com foco na formação de líderes e cidadãos éticos com idades entre 12 e 21 anos. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, Mayra. 7 horas 15 minutos. Vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Manchetes do dia por aqui, a gente está no YouTube, Universidade FM 106, também lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar o nosso aplicativo oficial e também acompanhar tudo da Rádio Universidade. Em O Imparcial, nesta quarta-feira, acompanhe com a gente, manchete. Comendo dinheiro, alimentação, consome 42% do salário mínimo. Em São Luís, a sobrevivência básica exige um sacrifício desproporcional. Dados da Conab e de EESE revelam que o trabalhador compromete 42,02% do salário líquido apenas com a cesta básica, demandando mais de 85 horas de serviço mensais para se alimentar. Enquanto o mínimo ideal deveria superar R$ 7,1 mil, a realidade local impõe um orçamento estrangulado, onde o prato de comida compete diretamente com os gastos de moradia, saúde e transporte. É um verdadeiro malabarismo, né? O brasileiro realmente é fora de série, porque ainda assim consegue viver, né, dessa forma. Aliás, sobreviver, né? Mas na luta sempre. 7 horas 17 minutos, Mayra, o que é que tem ainda em O Imparcial? Mais desenvolvimento para a Amazônia Legal. Brandão assume comando do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, reforça a articulação entre estados e captação de recursos para a região. Ele diz: tomamos posse com o desafio de ter uma Amazônia preservada, reduzir o desmatamento e as mudanças climáticas e prospectar investimentos tanto em nível nacional quanto internacional. Teremos aí a assinatura de 53 milhões do Fundo da Amazônia, vinculados da Alemanha para a regularização fundiária e um dos carros-chefe do nosso governo. Há 3 meses, assinamos um investimento de 45 milhões para equipar o Corpo de Bombeiros. É o que diz o governador Brandão, afirma. Mayra,
Coronel Augusto assume segurança pública do Maranhão, depois daquele escândalo, né? Enfim, está aí uma mulher agora à frente da segurança pública do Maranhão. Tá? Borges traz as informações daqui a pouquinho mais detalhadas, ao vivo aqui no Jornal Rádio Universidade. Também como destaque, Mayra, para a gente finalizar. Paixão, segundo nós, volta aos palcos na Semana Santa. Nesta terceira versão, o grupo acrescenta a encenação A Cena da Tentação de Cristo no Deserto. Essa leitura aposta em uma abordagem mais simbólica e evidencia o conflito entre a condição humana e a vontade divina. E fora de campo, renúncia de Antônio Américo pode encerrar impasse na Federação Maranhense de Futebol. Será? 7h18. Vamos, Mayra, agora ao Jornal Pequeno, que nesta quarta-feira tem como manchete: STF condena deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil a mais de 5 anos de prisão por corrupção passiva. As penas variam de 5 anos a 6 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Josimar Maranhãozinho recebeu a maior pena entre os condenados, sendo apontado como líder do esquema. Borges vai trazer os detalhes dessa informação também. Já, não saia daí. 7h19, também como destaque, Mayra. Trazemos. Brandão anuncia a Coronel PM Augusto Andrade como nova secretária de Segurança Pública do Maranhão. Também Maranhão assume presidência do consórcio Amazônia Legal em solenidade no 29º Fórum de Governadores e Ministro Flávio Dino usa decisões necessárias contra benesses no judiciário para desviar crises, diz Estadão. E deputado Iglesio acusa a oposição de seletividade e cobra coerência. Em discurso na Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual, doutor Iglesio Moisés, voltou a criticar a atuação da oposição no Estado, apontando contradições e o que classificou como, aspas, memória seletiva, diante de temas considerados sensíveis. Ao longo da fala, o parlamentar afirmou que há uma postura desigual na forma como determinados casos são tratados. 7h20, esses são os destaques do Jornal Pequeno, encerrando assim os 2 principais impressos locais. Daqui a pouquinho, destaques dos portais e muito mais. 7h20, vamos ao trânsito, Maia. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos começando, Mayra Nogueira, aqui com o mapa do Waze.com, começando com a área Itaquibacanga, entrada e saída, aqui pela Avenida dos Portugueses e a barragem. Trânsito muito demandado agora, né, com retenção, leve retenção, aqui nas primeiras horas da manhã, né? Enfim, também na Avenida dos Franceses, grande parte, a Avenida Casemiro Júnior, no Anil também, trânsito vai demandado. A Avenida Jerônimo de Albuquerque está na tranquilidade, tá? Tem só um trecho aqui de retenção, ali já no cruzamento do antigo retorno do Anil, né? Anil Coab, enfim, ali por ali tem um pouco de retenção, mas em toda a área restante, né? Extensão restante da Jerônimo de Albuquerque, segue tranquilo neste momento. Na saída de São Luís, BR-135, retenção de trânsito, né? Como todo dia a gente menciona aqui, acontece isso. Vamos lá para a MA 201, a estrada de Ribamar, retenção de trânsito, em um trecho ali também, né? Bastante recorrente, né? Que é da estrada do Cajueiro, né? Vai ali até as imediações da Avenida 14, depois do Residencial Manaus, tá? No sentido centro, retenção de trânsito, portanto, na estrada de Ribamar, a MA 201. Quem tem mais informações é Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, a todos. Informações referentes ali ao bairro Coafuma, um trecho ali da Jerônimo de Albuquerque, nessa altura da via, fluxo mais intenso para quem está se deslocando
sentido centro aí, quem busca o centro, repetindo o que acontece nos principais corredores nesse horário, como a Adalberto pontuou aí, ao longo das outras avenidas, dos outros corredores principais, o fluxo ele é maior, é mais intenso realmente para quem se desloca no sentido centro nesse horário. Nessa mesma altura, ainda falando da Jerônimo de Albuquerque, na altura do bairro Coafuma, mas no sentido oposto, no sentido do bairro, a movimentação de veículos ela é relativamente menor, comparando aí os dois sentidos da via, portanto, então, repetindo, fluxo mais intenso, normalidade para o horário, no sentido centro, a movimentação mais intensa, portanto, dessa forma, nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque, dentro da normalidade para o horário. Por hora, então, são essas as informações. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. Alô, aqui, bom dia. Rosenilde Santos, também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, galera lá do Turu, né? Em família, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Você que ouve a gente nos mais diferentes modais. Fique com a gente, tem muita informação. Vamos lá, Mayra Nogueira com Borges Júnior. Notícias da cidade. Borges começando o noticiário falando, claro, né, sobre orçamento secreto. STF condena deputados federais pelo Maranhão por esquemas com emendas parlamentares. A primeira turma do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, condenou 2 deputados maranhenses pelo PL por ato de corrupção, o Josimar Maranhãozinho e também o pastor Gil, condenação por unanimidade. Também foi condenado um ex-deputado federal pelo Sergipe, João Bosco, condenação por unanimidade também. Além deles, outros 5 investigados também foram julgados e condenados. Eles não são parlamentares, mas teriam participado do esquema criminoso. Esse esquema envolvendo a cobrança de propina para o envio de emendas parlamentares. A decisão pela condenação veio no dia de ontem, nessa terça-feira. O relator do caso, na primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, ele votou por condenar a condenação dos 3 parlamentares por corrupção passiva, todos do PL. As penas variam entre 5 anos e 6 anos e 5 meses de prisão em regime semiaberto. O Josimar Maranhãozinho, deputado federal pelo Maranhão, foi condenado a 6 anos e 5 meses de prisão semiaberto, multa de 300 dias, multa sendo cada um de 3 salários mínimos. Pastor Gil, deputado federal pelo Maranhão, condenado a 5 anos e 6 meses de prisão semiaberto, multa de 100 dias, multa sendo cada um de 1 salário mínimo também. João Bosco, que é ex-deputado federal pelo Sergipe, foi condenado a 5 anos de prisão no semiaberto e multa de 100 dias, multa cada um de 3 salários mínimos. A Procuradoria-Geral da República acusou os parlamentares de integrar e fazer parte do núcleo central da organização criminosa. De acordo com a denúncia, eles pediram 1,6 milhão de reais à Prefeitura de São José de Ribamar, a região metropolitana aqui de São Luís, em troca de quase 7 milhões de reais em emendas parlamentares. Emenda para a área seria destinada, ligada à área da saúde do município da cidade de São José de Ribamar. O prefeito, na época, o José Eudes, ele relatou os pedidos de propina ao Ministério Público. Após, então, a condenação dos deputados, todos eles se tornaram inelegíveis. Adalberto. Borges, falando agora sobre o cargo que a Coronel Augusta Andrade está sendo aí nomeada como secretária de Segurança Pública do Maranhão. Vamos falar mais sobre esse assunto? Mayra, a nomeação da Coronel Augusta Andrade para o comando da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão foi informada nesta terça-feira pelo governador Carlos Brandão. A Coronel Augusta Andrade assume no lugar do delegado Maurício Martins. Ele foi exonerado após uma denúncia apresentada pela delegada da Polícia Civil, Viviane Fontinelli. Ela registrou o boletim de ocorrência contra o delegado Maurício Martins. A delegada disse ter sido alvo de constrangimento durante reuniões institucionais. A nova gestão vai seguir atenta à manutenção das operações de enfrentamento à criminalidade, também ao fortalecimento das estratégias voltadas à proteção da população e à busca por modernizar o sistema de defesa social.
social. A Coronel Augusta Andrade, ela destacou a experiência nas diversas unidades e funções que ocupou dentro da Polícia Militar do Maranhão como fundamentais para o exercício da nova função. A Maria Augusta de Andrade Ribeiro, ela é bacharel em Segurança Pública, ingressou na Polícia Militar do Maranhão em 1987, no município de Caxias, foi secretária adjunta do Gabinete Militar do Governador e subchefe de Estado-Maior do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão. Contribuiu também para implantar a Patrulha Maria da Penha aqui no estado, aqui no Maranhão, e para reforçar a proteção às mulheres vítimas de violência. Liderança feminina, uma das pastas mais consideradas e mais estratégicas e desafiadoras da gestão pública estadual. Adalberto. É isso aí, né? Acho que nomeação melhor não poderia ter, né? Foi substituindo e, olha, foi na veia, viu? Colocando uma mulher à frente da segurança pública do nosso estado, né? A gente deseja, claro, bons trabalhos aí para a nova coordenadora, né, da segurança, pessoa que vai coordenar a segurança em nosso estado, né? E, claro, bons trabalhos para a execução aqui em nosso estado, claro, tendo a mulher também, né, nesse rol, né, como foco também, proteção às mulheres, né, vítimas constantes de violência. 7h29 agora. Borges, vamos mudando de assunto, tá? Falando sobre tecnologia, né? Olha, a gente acompanhou aqui a Rádio Universidade com exclusividade o lançamento de foguete lá em Alcântara, no CLA. E finalmente saiu agora, né, justamente os estudos mostrando o que ocasionou a queda, né, do foguete no último lançamento, no final do ano passado. E foi justamente vazamento de gás do motor, não é isso, Borges? Isso, Adalberto, a empresa responsável pela missão foi quem divulgou a informação, a empresa sul-coreana InnoSpace, informação tornada pública nesta terça-feira. A queda do foguete, o Raptor Nano, foi causada por um vazamento de gás no motor do primeiro estágio, foguete que foi lançado em 2025, ano passado, o lançamento acontecido em 22 de dezembro de 2025, ano passado, foi feito a partir do CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, aqui no Maranhão, e levava, inclusive, experimentos da universidade, aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. A empresa responsável, ela informou que pretende realizar um novo lançamento e está previsto para o terceiro trimestre deste ano. Antes, precisa ser feita aí a validação das correções, o que deve ser feito pelas empresas, pelas autoridades brasileiras, também pela administração aeroespacial da Coreia. A data para o novo lançamento ainda vai ser definida. Mayra, Adalberto. É isso aí, Borges. E vamos continuar acompanhando, claro, né, todas essas evoluções lá no CLA. Borges, agora falando, né, Mayra Nogueira, sobre a TV UFMA, né, completando 10 anos e comemorações, né? Onde ela abre a mostra fotográfica interativa hoje, quarta-feira. Mais detalhes, Borges. Mayra, mostra fotográfica, a TV UFMA, uma década de imagens, um futuro de ideias. A exposição ela vai ser aberta nessa quarta-feira no Auditório Central da Universidade Federal do Maranhão, Campus São Luís. São 10 painéis interativos com fotografias e informações sobre a linha do tempo da emissora da TV UFMA. Antes estavam expostas no Palacete Gentil Braga, agora vão ficar instalados até o dia 2 de abril no Auditório Central da UFMA, isso de segunda a sexta-feira, aberto das 8 da manhã até as 6 da tarde, aqui na cidade universitária Dom Delgado. A mostra ela apresenta a evolução cronológica da emissora, tudo por meio de fotos, textos e imagens, destacando aí os programas e as principais realizações da TV UFMA, produções ao longo de 10 anos. A mostra ela conta com recursos de acessibilidade, reforço no compromisso com a inclusão. Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto.
Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7 horas e 32 minutos agora. Mayra Nogueira, vamos para o break. E no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade tem informações do esporte. CDL promove primeiro encontro de escolinhas Série A. IAP anuncia Ian Mafra e Carlos Brito para a Série D. Balsas encara o Jaraguá na primeira rodada da Copa LNF. Tem comentário musical. Gilberto Mineiro apresenta a peculiaridade do quarteto 4-0. No Rádio Opinião tem entrevista sobre o Startup Day. A gente vai conversar com o gerente de inovação e tecnologia do Sebrae Maranhão, César Guimarães. Tem também manchetes nacionais e previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já já. São 7 horas e 33 minutos agora. Mayra Nogueira. Jornal Rádio Universidade. Racismo em pauta. É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos: Direito, Estética e Cosmética, Administração, Recursos Humanos e Gestão Hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Volta com o Jornal Rádio Universidade. Eu, Mayra Nogueira, Borges Júnior e você. Com as informações da manhã. São 7 horas e 36 minutos agora. Mayra Nogueira trazendo aqui as manchetes dos principais portais num panorama do que é notícia nesta manhã de quarta-feira. Começando com o Imparcial, acompanhe com a gente também nos modais de vídeo, tá? Site, aplicativo oficial da Rádio Universidade e também no YouTube. Nomeação, Coronel Augusto Andrade assume Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Informações, perdão, que a gente teve aqui no primeiro bloco. Sampaio Basquete estreia com vitória na LBF 2026. Time maranhense supera Salvador Basquetebol em São Luís e inicia a temporada com boas
perspectivas. Geu Maranhão, empresário condenado por tentativa de homicídio contra jovem negro no Maranhão, foge do tribunal antes de receber sentença. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 1 tonelada de skunk em Balsas, na maior ação contra drogas no Maranhão. Skunk é uma espécie de super maconha, uma maconha potencializada, né, química. Em jornal pequeno, o Fórum de Governadores da Amazônia Legal encerra com acordos, investimentos e Carta de São Luís. Evento consolida a agenda conjunta com foco em bioeconomia, regularização fundiária e também combate aos crimes ambientais. Para finalizar, Jornal Pequeno, o site do Jornal Pequeno, aliás, já finalizou, né? Que é o Fórum de Governadores. É isso aí. 7h38, agora vamos para a previsão do tempo. Mayra Nogueira. Previsão do tempo, Itágua de Maré. 7h38, previsão do tempo, São Luís amanheceu com céu nublado e chuva leve. Pode chover pela manhã e à tarde, com possibilidade de queda de raios. Umidade 93%. Temperatura 24 graus, a média mínima 24, a máxima 29 graus. Informações do Clima Tempo. Adalberto. Vamos agora à Tábua de Maré, Mayra Nogueira. Nesta quarta-feira, a primeira pré-amar aconteceu. Aconteceu. 6h31, às 6h31 da manhã, com 5,7 metros. A segunda, sim, às 6h51 da tarde, com 5,9 metros. Baixa mar, a primeira foi às 0h23, com 0,6 metro. A segunda será ao meio-dia e 42 minutos, também com 0,6 metro. Notícias do Brasil. Indo agora para o ambiente nacional, trazendo as manchetes dos principais impressos do país. A gente começa com Folha de São Paulo. Tesouro faz maior intervenção em ao menos 13 anos e recompra 43 bilhões de reais. A aquisição de títulos supera a atuação em meio à pandemia e visa frear a escalada das taxas de juros futuros por guerra no Irã. Agora, destaque do Estado de São Paulo, Mayra. No Estado de São Paulo, Polícia Federal vê mudança de Lulinha para o exterior como possível evasão. Suspeita consta de relatório técnico entregue ao STF. Defesa nega. Também como destaque? Brasil registra 15 episódios de estupro coletivo por dia. Entre 2022 e 2025, foram 22,8 mil casos no país. Desses, 8,4 mil tiveram como vítimas mulheres adultas e 144 mil crianças ou adolescentes do sexo feminino. Que absurdo! 7h40, para a gente finalizar, Mayra, tem destaque de O Globo na manchete. Propina com dinheiro público. STF condena deputados do PL por corrupção em venda de emendas. 2 parlamentares e um suplente são os primeiros punidos desde o esquema do orçamento secreto. Haverá outros, diz Flávio Dino. Também como destaque, chefe antiterror dos Estados Unidos se demite e critica Trump por guerra contra o Irã. Em carta que expôs a divisão no movimento MAGA em relação ao conflito, o diretor do Centro de Contra-Terrorismo dos Estados Unidos, Joe Kent, pediu demissão acusando Trump de iniciar guerra devido à pressão de Israel e seu lobby, e afirmou que o Irã não representava uma ameaça aos Estados Unidos. 7h41 agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às informações do esporte. Mayra Nogueira, a gente começa falando sobre o IAP, que anunciou a contratação de 2 novos reforços na terça, dia 17, por meio das redes sociais. O time contratou o zagueiro Ian Manfra, que conta com passagens pelo Paysandu e Tuna Luso. Já o goleiro Carlos Brito já atuou pelo Fortaleza e Lago Verde. É isso aí. E na última semana, o Canário anunciou a contratação do lateral direito Jadiel, antigo jogador do Moto, e também o meia Marquinhos. Na segunda etapa da temporada 2026, a equipe vai disputar o Campeonato Brasileiro Série D. Canário da Ilha. E na última semana... Na verdade, é o Canário da Ilha. O Canário da Ilha está no grupo 6
O Canário da Ilha está no grupo 6 da competição, junto com o Sampaio Correia, Motoclube, Iguatu, Parnaíba e Maracanã. Essa tabela de jogos da Série D ainda não foi divulgada. Agora, Mayra Nogueira, a gente continua falando da Liga Nacional de Futsal, que sorteou nesta semana, né, os jogos da primeira fase da Copa LNF 2026, com 32 times, sendo 16 da primeira divisão e outros 16 da LNF Silver. O único representante do estado na competição é o Balsas Futsal, que na estreia ele encara o Jaraguá, que é no ginásio Castelinho, vai acontecer no ginásio Castelinho. Essa data do duelo também ainda não foi confirmada. E vale destacar que os 4 times com as melhores campanhas avançam direto para as quartas de final. As equipes que ficarem entre a 5ª e a 12ª colocações vão disputar os playoffs. Os 2 finalistas conseguem acesso à LNF Gols na temporada 2027. E para finalizar, Mayra, tem o encontro de escolinhas Série A. Tem o objetivo de reunir escolinhas de base dos times da Série A do Campeonato Maranhense 2026. Tem mais, a ação faz parte do projeto DNA Maranhão Base da Nova Geração, realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Essa ação prevê alunos em visita ao Estádio Castelão, palco dos maiores eventos esportivos. Participam dessa ação os times do Sampaio, Moto Imperatriz, IAP, MAC, ITZ Esporte, Luminense e Tum-Tum. O encontro de escolinhas acontece neste sábado, às 8 da manhã. Que maravilha, né? A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Sete horas e 44 minutos, tem informação ao vivo, não é isso, Borges? Adalberto, a gente volta trazendo informações sobre a possibilidade de uma greve geral dos caminhoneiros. Diante dessa possibilidade, o governo federal já prepara medidas. A possibilidade de uma nova paralisação nacional dos caminhoneiros entrou em estado de alerta no Palácio do Planalto após a escalada nos preços dos combustíveis e a crescente insatisfação da categoria, tanto que nesta quarta-feira, no dia de hoje, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, ele vai anunciar medidas para ampliar a fiscalização do cumprimento da tabela do piso mínimo do frete para caminhoneiros. Entre as medidas também estarão as ações para responsabilizar os infratores contumazes e, aceno à categoria, Renan Filho disse que as medidas elas têm como intuito sair de um modelo de baixa efetividade para um modelo que vai garantir o cumprimento do preço mínimo do frete para o caminhoneiro. Medidas do governo federal com atenção à possibilidade de uma greve nacional dos caminhoneiros, que entre as reivindicações incluem aí a isenção de pedágio para eixos suspensos, viagens sem cargas e mecanismos que garantam aí maior previsibilidade nos custos operacionais, itens considerados fundamentais para a sobrevivência dos mais de 1,5 milhão de profissionais que vivem da logística no Brasil. Adalberto, Mayra. Muito obrigado pelas informações, Borges. 7 horas e 46 minutos agora. Voltamos trazendo agora o comentário musical com Gilberto Mineiro, ele que apresenta a peculiaridade do quarteto 4-0. O Quarteto 4-0 vem trilhando um caminho peculiar na música brasileira. Faz uma música instrumental que tem como principal referência o choro. Pedindo licença para o mestre Ricardo Almeida, ouvimos agora, depois do Carnaval, um passeio pela virtuose do Quarteto 4-0. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o jornal Rádio Universidade.
Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o Startup Day, um grande evento que acontece aqui em São Luís e também no estado, né, em vários municípios. Para isso a gente conversa agora com o gerente de inovação e tecnologia do Sebrae Maranhão, César Guimarães. César, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra. Satisfação grande poder levar essa mensagem aqui positiva aos empreendedores ouvintes, né? E também aos telespectadores que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, né? Agradecer mais uma vez aí a oportunidade que a rádio nos dá para poder, né, compartilhar esse evento tão importante para o nosso ecossistema de inovação, né, do Maranhão. Obrigado, César. Obrigado, claro, a disponibilidade, né, para falar sobre Startup Day, sobre esse grande evento, sobre empreendedorismo. O nome ele já diz tudo, né? Mas a gente precisa detalhar sempre, né? O que é uma startup? Olha, o startup, como eu sempre falo, é uma empresa como qualquer outra, né, uma iniciativa empreendedora, porém ela se diferencia das tradicionais por usar tecnologia para poder escalar seu modelo de negócio, mantendo, digamos assim, uma base de custos enxuta. E essa solução desenvolvida por uma startup, ela pode atender o mercado local, também o mercado global, né? Por isso que as startups que dão certo, né, elas rapidamente começam a fazer sucesso aí, não só naquele mercado local, né, mas também atinge aí um público muito maior, mantendo ali uma estrutura mínima de custos, né? E é sobre esse assunto, sobre esse formato de negócio, sobre o tema inovação, Adalberto, que nós vamos conversar no sábado, dia 21, uma programação fantástica, né, que o Sebrae, não só o do Maranhão, mas o Brasil todo, está promovendo, né, um evento totalmente gratuito, né? Ninguém paga nada para participar e também ninguém recebe nada para poder proferir as palestras. É um evento 100% colaborativo, onde a gente tem empreendedores, palestrantes, professores do Maranhão e de outros estados compartilhando seus conhecimentos, suas experiências no mundo do empreendedorismo, da inovação, das startups, com um público diverso. Que maravilha. César, são 19 eventos em 17 municípios, né, de forma simultânea. Olha que mobilização, hein? Isso, o Maranhão ele se destaca por ser um dos principais estados realizadores dessa ação. Esse ano, né, essa proposta ela está em 4º lugar a nível nacional. Nós estamos atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, grandes estados com uma população muito maior do que a do Maranhão. Isso mostra, Adalberto, que o maranhense está disposto a investir em inovação, em aprender e se conectar com o ecossistema. Maravilha. Esses ecossistemas, né? Vamos falar especificamente deles, né? São várias atuações, são ideias funcionando para diversos tipos, né, de nichos, né, mais variados, né, da tecnologia a serviço, né, passando por comércio, enfim, tem muita coisa. O que a gente pode caracterizar, né, enfim, ajudar a caracterizar o que é feito, né, o que tem dado certo, entre aspas, né, porque dar certo é uma coisa relativa também, né, tem coisas que são de curto, médio e longo prazo, enfim, contextualizar em relação ao Maranhão no que diz respeito às startups. Perfeito. O Sebrae tem uma atuação no apoio, no suporte à estruturação desses ecossistemas, através de uma metodologia, né? A gente tem trabalhado com municípios de médio e grande porte num estágio mais estruturado e com municípios de pequeno porte, algo mais inicial, uma abordagem mais inicial para levar a temática da inovação para os empreendedores. E aí, através dessa atuação, Adalberto, nós percebemos que existem algumas frentes mais fortes, né, de atuação. Eu vou citar algumas delas aqui, no caso do Maranhão, né, bioeconomia, educação, logística, agro. Então, são 4 segmentos que as startups têm desenvolvido suas soluções, né? Não à toa, nós tivemos um crescimento de 20% em número de startups aqui no estado. Hoje são mais de 500 startups, né, só que estão na plataforma Sebrae Startups, que a gente conseguiu mapear e que, de alguma forma, tem uma interação conosco,
né, através dos programas que a gente realiza. E aí eu queria destacar também, né, que esse trabalho ele não é unicamente feito, conduzido pelo SEBRAE. Né? Nós temos aí também uma rede de parceiros, inclusive queria também mais uma vez citar, né, a UFMA aqui com a AGUFMA, né, que tem, né, se colocado à disposição. A gente está em vias de fechar um acordo de cooperação técnica, né, para poder fortalecer essas ações, né, não só em São Luís, mas todo o Maranhão, para que a gente fomente cada vez mais o empreendedorismo, e o empreendedorismo já com a pegada da inovação. Né? A gente fala que inovação não é mais luxo, é uma necessidade. O empreendedor que quer se destacar no mercado, que está cada vez mais competitivo, ele tem que inovar no seu modelo de negócio. Que maravilha, que bacana. Para deixar mais uma coisa mais palpável, né, para os nossos ouvintes, quando a gente fala em uma startup, em uma inovação, do que a gente está falando? Vou citar um exemplo, né, um dos exemplos mais eloquentes que a gente tem por aqui, né, em termos de prática. Né, o que é isso? O que é inovação? O que é uma startup, uma inovação na prática? Perfeito. A gente sempre traz os exemplos clássicos, né? Por exemplo, o Uber. O Uber é considerado ainda uma startup, né? Eu falo que é a maior empresa de transporte do mundo que não tem nenhum veículo, né, na sua frota. Eles terceirizam, quarteirizam, né, através dos motoristas parceiros, e é um modelo de negócio inovador que, de uma certa forma, impactou muito na economia e também, né, mexeu ali no todo o sistema de transporte mundial. Né? Outro exemplo, o Airbnb. Nós temos também startups brasileiras, como o iFood, né, o Nubank, são exemplos aí, né, em setores diferentes, mas exemplos de startups que deram certo. Hoje são considerados unicórnios, ou seja, o seu valor de mercado ultrapassa $1 bilhão, né, e são exemplos de negócios que começaram pequenos, enxutos, e cresceram muito com essa pegada da tecnologia. Né? Eu gosto sempre de falar do Nubank, porque você não tem, inclusive, agências físicas, né? A plataforma de atendimento é totalmente digital. Então, é um grande exemplo que a gente traz aí para que os empreendedores possam se inspirar, né, e, quem sabe, né, começar ali de forma estruturada e alcançar o sucesso. Maravilha. A gente fala aí, claro, né, você citando logo os gigantes, né, os maiores exemplos, os exemplos mais eloquentes, né, que a gente tem na atualidade de uma atuação mundial, né, de uma funcionalidade mundial. É uma coisa muito, muito impressionante, né? Mas a gente começa de uma coisa micro, né? Ela está no micro ali, de repente no micro você pode encontrar uma solução no macro, né? Enfim, isso é importante para que as pessoas elas tenham, claro, no seu horizonte a possibilidade e acreditar no que elas pensam, imaginam como solução para diversas coisas, né, de diversos setores. Né? Enfim, isso é importante, né, para quem é empreendedor, né, acreditar naquilo que ele está fazendo. Aquilo ali pode ter uma coisa, um rompante, né, e inclusive alcançar o mundo como esses gigantes citados. Né? Isso. Exatamente. O que o SEBRAE se propõe é apoiar esse empreendedor desde o início da sua jornada, na estruturação de um plano de negócio, para que ele possa crescer de forma sustentável, né? E além dos gigantes que a gente tem aí no Brasil afora, temos startups maranhenses que também começam a se destacar no cenário nacional. Vou citar exemplos de duas que começaram ali a sua jornada, né, com uma ideia há 3, 4 anos atrás, ou seja, bem recente. Nós temos o exemplo da Compensei, que é uma startup que trabalha com compensação de crédito de carbono, né, neutralizando ações, eventos, né, atuações de empresas. Hoje, a Compensei tem atuação em 14 estados do Brasil, começou aqui no Maranhão, né, e ampliou, inclusive, sua equipe. E nós temos também a AutoClipper, que é uma outra startup maranhense, né, que está fazendo muito sucesso, que trabalha com a edição de vídeos de forma muito tecnológica e muito intuitiva, para facilitar a vida dos desenvolvedores, de quem está trabalhando com marketing digital. Essa startup, inclusive, recebeu uma premiação nacional e foi destaque num programa do SEBRAE chamado Capital Empreendedor. Então, são startups que têm, aí, inclusive, extrapolado a barreiras físicas, né, do Maranhão e têm feito sucesso aí em outros estados. Quem sabe, aí, no futuro próximo, também globalizar, né, suas soluções.
Que bacana. Olha só, César, aqui como palestrantes confirmados, né, a Denise Silva, ela vai falar sobre referência em bioeconomia e inovação social. Estou só citando aqui para a gente ver os assuntos, né? Qual é o foco, né? O Rodrigo França, que é da SECT, ele é especialista em inteligência artificial, vai falar naturalmente de inteligência artificial. Maria Paula Duarte é especialista em escalonamento de tecnologias. A Rebeca Carneiro, que é da iBlack Ibris, né? Ou iBlack Ibris, enfim, não sei qual é a pronúncia certa, mas ela vai falar sobre inovação em perspectivas de gênero e raça. Olha só o foco, né? E conexão e parcerias locais, né? Isso aqui, o evento também vai integrar instituições como FAPEMA, a SECT, o IFMA, a Agência Marandu, né? Que é da Universidade Estadual do Maranhão, e a CEMISP também, né? Enfim, isso aqui mostra a variedade, né? E a universalidade dessas atividades, dessas ações, e como isso tem um nível de abrangência, né? Que interessante. Perfeito, Adalberto. É isso mesmo, né? Nossa programação ela está muito diversa, tem temas aí para todos os gostos, né? Aqui em São Luís, né, você falou a programação que vai acontecer no recém-inaugurado, né, Parque Tecnológico aqui da cidade, no Espaço Cultural Humberto de Maracanã, né? Essa programação ela vai se concentrar pela manhã e à tarde no Locomotiva Hub, na Refesa, né? Um espaço também fantástico, onde a gente vai dar sequência, né, em alguns desses temas aí que estão muito em voga, né? São muito atuais, bioeconomia, inteligência artificial. E aí eu queria destacar também a programação que as nossas unidades de negócio vão fazer também pelo interior do estado. Além de São Luís, são mais 16 cidades, né, que estão realizando a 12ª edição do Startup Day. E a gente vai falar muito sobre inteligência artificial, bioeconomia, validação de modelos de negócios. Isso é um passo fundamental para quem quer ter sucesso e para quem pensa em empreender de forma inovadora. Então, o Sebrae convocou aí um time de especialistas, né, gabaritados, para poder levar essa mensagem aí e, quem sabe, né, inspirar e conectar ali ideias, pessoas, estudantes, universitários, empreendedores, né, com a inovação. Que bacana. E olha, César, é gratuito, né? É totalmente gratuito, né? Nossas inscrições estão a todo vapor. Tem unidades aí que já estão praticamente sem vagas, porque nós temos nossas limitações de auditório. Então, eu sei que em Grajaú, por exemplo, né, a gente vai ter, já está lá no limite do auditório de 300 vagas, assim, né, está aí pelo Maranhão. Então, ainda dá tempo de se inscrever, as inscrições estão na plataforma Simpla, né, totalmente gratuito. Aqui em São Luís, reforço, né, nós vamos ter a programação pela manhã no Espaço Cultural Humberto de Maracanã, no recém-inaugurado Complexo Trapiche, aqui na Beira-Mar, e no Locomotiva Hub, próximo, né, também ali na Refesa, uma programação assim fantástica para que os empreendedores saiam de lá, né, de fato inspirados, para que possam ali empreender, né, empreender da maneira correta, já com essa pegada da inovação. Maravilha. Portanto, o Startup Day, que acontece justamente no dia 21 de março, né? Só relembrando, né? Dia 21 de março, Complexo Trapiche, Santo Ângelo, e, claro, também em mais 17 municípios de forma simultânea aqui em nosso estado. Acabei de conversar aqui com o César Guimarães, que é gerente de inovação e tecnologia do Sebrae Maranhão. Muito obrigado pelas informações, César. Boa sorte no evento e, claro, né, com muita inovação. Agradeço, Adalberto. Bom dia a todos. Um bom dia, Mayra Nogueira. A gente finaliza aqui o Jornal Rádio Universidade, tá? Lembrando que a gente volta amanhã com mais informações. Quer ver, rever? É só ir lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Mayra, você está agora na sessão das 8. Já estarei com você, sim. E amanhã tem mais Jornal Rádio Universidade. Fiquem agora com o Rádio Ciência. Um bom dia e até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado.
uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.